Olá, irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui nesta oportunidade, na noite do segundo dia da semana, iniciando o nosso culto de adoração a Deus. E eu quero convidar você, nesta oportunidade, a compartilhar este vídeo com os seus amigos, a mandar uma mensagem para eles dizendo que o culto de adoração a Deus se inicia. E nós vamos, neste momento, compartilhar a palavra de Deus, fazendo a leitura no livro do Apocalipse, capítulo 1. O texto que nós iremos usar nesta oportunidade é a partir do versículo 9, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Cristo Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva no livro o que você vê e envie às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Na cabeça os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão sobre mim, a sua mão direita, e me disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Louvado seja o nome do Senhor. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Glória a Deus. E tendo as chaves da morte e do Hades, escreva, pois, estas coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão para acontecer. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, meu amado irmão e irmã, vamos juntos neste momento falar com Deus em oração. Amado e soberano Deus e bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Engrandecemos a Ti, ó Deus, sobre todas as coisas, ó Pai. E neste momento, meu Deus, nos colocamos na Tua presença e pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Estende a Tua mão de poder sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nos guarda e nos proteja, Senhor. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos protegido. Por isso nós louvamos e bendizemos a Ti, Senhor. E nesta oportunidade, ó Pai, venha falar com Tua igreja. Venha falar conosco. Que a Tua palavra venha ser o alimento espiritual da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, em oração, agora e sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesta oportunidade, onde nós fizemos a leitura deste texto bíblico, onde o nosso irmão e apóstolo João, que estava exilado na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus, no tempo do reinado
de Domiciano, aquele que arrogou para si o título de Senhor e Deus do Império Romano, ele estava na ilha de Pátimo e ele disse assim: eu, João, irmão e companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos ter nesta oportunidade conversar um pouco a respeito deste texto bíblico que inicia neste capítulo 1, a partir do versículo 9, e vamos passar pelas igrejas da Ásia Menor nos capítulos 2 e no capítulo 3. E o tema para a nossa mensagem nesta oportunidade é Jesus no meio da sua igreja. Jesus juntamente com você. Você e eu, nós somos a igreja do Deus vivo, a igreja do Senhor Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas sim em nós. Nós somos a igreja de Cristo. E Jesus Cristo, no meio da sua igreja, meu amado irmão e irmã, ele traz para nós, ele chama a nossa atenção em algumas circunstâncias, dizendo, a título da introdução, que Jesus Cristo ele manifesta o seu juízo. Antes de manifestar o seu juízo ao mundo, ele manifestou a sua igreja. Por isso, Jesus Cristo, ele mostra o seu julgamento às 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse, ele fala para as igrejas, ele mostra a realidade da igreja, ele mostra a realidade da sua igreja. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ele mostra, antes de mostrar ao mundo, ele se mostra à igreja. E alguém, certa feita, perguntou, ou esta pergunta é feita: por que é que Jesus Cristo mostra essas situações a estas 7 igrejas? Sendo que, naquele período, naquele contexto da Ásia Menor, existiam muitas outras igrejas. No caso aqui, nós fizemos a menção dessas 7, mas existia, bem próximo a estas aqui, a igreja de Herápolis, a igreja de Colossos e várias outras. E Cristo, é porque ele quer falar da sua plenitude, e ele quer mostrar a sua igreja, passando por todos os períodos da história, a sua igreja vivendo. Desde o seu nascimento, lá desde o nascedouro da igreja em Atos, capítulo 1, capítulo 2, até quando Jesus Cristo vier buscar a igreja. E estas 7 igrejas, meu amado irmão e irmã, nós cremos e defendemos que elas não são 7 períodos distintos, como ensina algumas correntes teológicas, que não é o caso que nós vamos entrar nesta oportunidade. Em cada período da igreja há uma realidade, ou seja, a igreja ela está vivendo todos os períodos. Nós estamos vivendo um período da história em que há muito relativismo no meio da igreja. Será que este é o propósito de Jesus Cristo para a sua igreja? E nós podemos ver os sinais da igreja, dos acontecimentos da igreja em todos os tempos. Todas as cartas têm basicamente elogios, repreensão, críticas, proposta de disciplina, chamar ao arrependimento. Por exemplo, das 7 igrejas que mostra no texto para nós, no capítulo 2 e 3, ele mostra a estrutura da igreja. A apresentação, Jesus se apresenta, e o texto aqui nos diz para nós: eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que você viu andando entre os candelabros, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que vive, aquele que estava morto e reviveu. Ele aprecia a situação da igreja, ele aprova ou reprova a igreja, ele faz promessas,
E destas, duas apenas recebe os elogios da parte de Cristo. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirnas. Das 7, 4 recebem elogios e críticas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes. E só uma igreja ela recebe crítica, que é a igreja de Laodiceia. Então, nesta oportunidade, irmãos, nós vamos ver Jesus Cristo no meio da igreja, que é o tema. Mas Jesus Cristo ele é conhecido na igreja e através da igreja. João, antes de ver Cristo, ele viu os candelabros, ele viu o candeeiro, ele viu a plenitude da igreja na terra e depois ele viu Cristo glorificado, Jesus Cristo no meio da sua igreja. Então, ninguém enxergará Jesus Cristo fora da igreja. Não existe salvação fora da igreja de Cristo. Não existe salvação fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte de uma igreja que professa os ensinamentos de Cristo, que tem a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática e que ensina e traz os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a salvação é por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez salvo, você precisa fazer parte de uma igreja. Você precisa fazer parte da noiva do Cordeiro. A ovelha, ela não pode ficar fora do aprisco do Senhor Jesus Cristo. É tanto que Jesus Cristo valoriza a sua igreja e ele se dá a conhecer por meio dela e não a parte dela. Infelizmente, nós vivemos em um período da nossa sociedade onde nós encontramos um grande número, uma porcentagem grande de pessoas que se dizem cristãs, mas não frequentam nenhum tipo de igreja. É o conhecido, a frase que é os desigrejados. Mas Jesus Cristo é conhecido através da igreja. Não há fora de Cristo ou fora da igreja salvação. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva e ele ocupa o centro desta atenção. É por isso que quando João recebe a revelação do texto bíblico, ele vai trazer estas informações para nós. Ouvi uma voz muito forte. E talvez você, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo e nos assistindo nesta oportunidade, está ouvindo o chamado de Jesus Cristo. Talvez você está ouvindo o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo e você está ainda titubeando entre tomar uma decisão ou não. Porque Cristo, ele está no meio da sua igreja, ele é conhecido na igreja e através da igreja. Mas Cristo está no meio da igreja, da sua igreja. A igreja é do Senhor, é Ele que é o dono da igreja. Por isso, Ele tem a prerrogativa de encontrar na igreja o remédio para os seus males. Cristo não está apenas no meio da igreja, mas Ele está andando em ação de investigação no meio da sua igreja. Se lá no Salmo de número 139, o escritor, o salmista, diz que Deus sonda os corações, que Ele conhece as nossas palavras antes mesmo dela chegar à nossa boca. A Bíblia diz que Jesus Cristo sonda a sua igreja. E o texto nos diz para nós aqui que os seus olhos são como chamas de fogo, brilhante. E nesta investigação, neste olhar de amor carinhoso de Jesus Cristo para com sua igreja, no capítulo 2, nós encontramos
Jesus Cristo chamando a igreja. E ele começa mostrando para a igreja as suas necessidades. Diz assim, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e está entre os 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Estas são as palavras do primeiro e último que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde vive, onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome. Se Cristo, amado irmão e irmã, conhece e sonda a sua igreja, ele percebe e ele observa os males que atacam a igreja. Por exemplo, esfriamento. Na igreja de Éfeso, Jesus chama a volta à prática do primeiro amor. Por quê? Porque a igreja estava ou tinha abandonado o primeiro amor e ela precisava voltar. Perseguição. Nós conhecemos, e você tem a sua mente esclarecida, muitos países do mundo hoje perseguem os cristãos. Mas nestes países onde os cristãos são perseguidos, é onde os cristãos têm mais comunhão com Deus, é onde os cristãos leem mais a Bíblia, oram mais. Mas o Cristo que observa e sonda a igreja, e que tem os olhos como chamas de fogo, ele entende, ele percebe a heresia, muitas heresias também destruidoras no meio da sua igreja. A imoralidade, se você vê nas cartas, nas 7 cartas, você vai ver Jesus Cristo condenando a heresia, condenando a imoralidade, a presunção, a apatia. Mas Jesus Cristo, amado irmão e irmã, ele se apresenta para a sua igreja, para cada igreja, como remédio para o seu mal. Se a igreja está esfriando no amor, ele é a chama que acende este amor. Se a igreja está sofrendo a perseguição, ele é aquele que o guarda e o protege para a vida eterna. Se a igreja está enfrentando as heresias dos lobos devoradores que se levantam no meio dela, ou adentram nela, Jesus é a palavra da verdade. Se a igreja está vivendo a imoralidade, Jesus é o justo, o juiz, aquele que conhece, aquele que chama ao arrependimento. Na apatia da igreja é aquele que desperta. Para a igreja de Éfeso, irmãos, que havia perdido o primeiro amor, Jesus se apresenta: eu vejo tudo e conheço tudo. Para a igreja de Esmirna, que estava sofrendo pelo sofrimento da perseguição, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta aquele que estava morto e reviveu, ou seja, a garantia da ressurreição, a garantia da vida eterna. Ele é o remédio para quem está enfrentando a perseguição e a morte. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce o juízo e que separa a verdade do engano. Para a igreja de Pérgamo, que estava em conflito entre a verdade e o engano, ele é a verdade, ele é o juízo. Para irmãos, a igreja de Tiatira, que estava sendo tolerante com a impureza e caindo na imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, os pés polidos de bronze, ou seja, ele enxerga e ele observa tudo, e ele chama para que você como cristão, você como cristã tenha uma vida polida pela palavra de Deus, polida pelo Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo na carta ao pastor Tito, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, ter uma vida transformada. Para a igreja de Sardes,
que tinha fama de que estava viva, mas estava morta. A reputação de uma igreja que tinha testemunho e vida, mas na realidade não tinha. Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja tinha fama, mas não realidade. A igreja de Sardes tinha aparência, mas estava morta. Jesus Cristo é aquele que apresenta o remédio para a igreja. E muitas das vezes você pode estar sendo surpreendido e pensando assim, mas eu estou com minha vida fraca. Jesus é a testemunha fiel. Ele vê as oportunidades. Ele é a chave. O texto nos diz para nós, para a igreja de Filadélfia, a chave de Davi, aquele que abre a porta e ninguém pode fechar. Então, aquele que abre e ninguém fecha. Então ele dá a oportunidade para você, para a tua família, para os teus familiares, para os teus amigos. E Jesus Cristo, que é o remédio para a igreja, ele olha para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, uma igreja financeiramente rica, mas pobre espiritualmente. E Jesus se apresenta para esta igreja como aquele que é inconstante e fidedigno, busca as mudanças. Em meio a tantas mudanças, muitas das vezes, talvez você esteja vivendo uma vida moderna, mas espiritualmente fria. Jesus está dizendo para você nesta noite, encha-se do meu Espírito Santo. Ele está, o texto diz para nós no versículo 20 do capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua boca, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Aí a promessa, a garantia de Jesus Cristo neste texto é: ao vencedor dar-lhe o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai em seu trono. E aí ele diz no verso 22, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dentro da mesma igreja, dentro da igreja de Cristo, ele conhece o joio e conhece o trigo. Ele conhece as ovelhas e conhece os bodes. Dentro da igreja de Cristo tem pessoas fiéis e pessoas infiéis. Lembra da parábola do joio e do trigo? Quando ele conta a parábola do joio e do trigo e os discípulos o sugestionam para ele, Senhor, mas é melhor a gente arrancar o joio. Jesus disse, não, deixa que cresçam junto e no último dia os anjos farão a separação entre o joio e o trigo. O joio será lançado na fornalha de fogo e o trigo no celeiro. Então, não é eu que vou ver, não é o irmão que vai ver se você é joio ou se você é trigo, mas é você que deve fazer uma sondagem no teu coração e enxergar se você está sendo uma pessoa fiel ou infiel a Jesus Cristo. Na igreja de Pérgamo, havia crentes que estavam seguindo as doutrinas de Balaão. Você pode conferir aí nos versículos 14 e 15. Na igreja de Tiatira havia tolerância aos ensinos e práticas de uma profetisa imoral, no versículo 20. Mas nem todos os crentes caíram nessa heresia perniciosa. Versículos 24 e 25 do capítulo 2. Em Sardes, embora a igreja estava vivendo de aparência, mas também havia poucos ali que haviam se contaminado com as suas vestiduras. Na igreja de Éfeso havia doutrina, fidelidade na doutrina, mas falta de amor na prática. Muitas das vezes o cristianismo, nós cristãos, nós vivemos uma ortodoxia morta e não um cristianismo na prática, o amor na prática. Em Éfeso, em Esmirna, em Filadélfia, havia
crentes, a igreja era fiel. Havia aqueles, que diz o texto lá, que era da sinagoga de Satanás, mas a igreja nem sempre é aquilo que se aparenta ser, quando ela é examinada por Jesus Cristo. Estamos tentando sermos fiel ao texto para transmitir a palavra para você nesta oportunidade. Ele conhece as obras da igreja. Ele sabe o que a igreja está enfrentando. E muitas das vezes, o sofrimento da igreja não é por falta de recurso, mas é por falta de fidelidade dos irmãos na proclamação do Evangelho. Talvez a igreja ela pode trabalhar, mas ao passar pelas provas, a igreja individual ela se perde, a pessoa se perde. Lembra da parábola do semeador? Os diversos tipos de solo que a semente caiu? Então, a igreja de Cristo, ele olha, ele observa, e é ele que dá o diagnóstico para cada igreja. A igreja de Éfeso era ortodoxa e trabalhadora. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos dos homens, mas era rica aos olhos de Cristo. Eu quero dizer para você, nesta oportunidade, se você, aos seus olhos, financeiramente falando, você é pobre, mas aos olhos de Cristo você é uma pessoa feliz, uma pessoa que glorifica a Deus, uma pessoa que canta, que adora a Deus e que tem a certeza de que é o Senhor que está no controle de todas as coisas e que você não está com a sua vida presa às coisas terrenas, aos bens materiais, mas você está com a sua vida presa em Cristo. Ele mesmo disse que nós devemos ajuntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e nem a ferrugem corrói, porque muitos estão ajuntando tesouro para esta terra. A igreja de Pérgamo tinha muita gente comprometida com o Evangelho, a ponto de entregar-se ao martírio. Em algumas situações, irmãos, a igreja ela vai ser perseguida através de leis. A perseguição aos cristãos, o martírio aos cristãos. Se você fizer uma leitura da história desde o primeiro século, você vai perceber que a igreja de Cristo, ela triunfou, ela caminhou, mas em meio a tudo isso, muitos perderam a sua vida por causa do Evangelho, e muitas pessoas estão sendo presas hoje, perdendo a sua vida por causa do Evangelho. Muitas famílias estão sendo separadas dos seus filhos por causa do Evangelho, porque ela é comprometida com Deus, porque ela não espera somente nesta terra, mas ela espera na garantia da vida eterna. A igreja de Tiatira, ela estava trabalhando, mas desde o início estava trabalhando, mas em alguns momentos faltava vigilância. A igreja de Sardes tem nome de que vive, mas estava morta. Jesus é que vivifica. A igreja de Filadélfia era fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa diante de Deus. É aquela igreja que evangelizava, é aquela igreja que pregava, é aquela igreja que ofertava, é aquela igreja que estava disposta a enfrentar a oposição, a perseguição do império. Porém, a igreja de Laodiceia, ela se considerava rica e abastada, mas aos olhos de Cristo ela era miserável, cega, nua. Aos olhos de Cristo ela só tinha um ajuntamento de pessoas, mas o Senhor da igreja estava do lado de fora. E aí Cristo, Ele que anda no meio da sua igreja, para oferecer-lhe a oportunidade de arrependimento, antes de lhes aplicar o juízo. Você e eu, amado irmão e irmã, nós somos chamados todos os dias ao arrependimento. Nós somos chamados, nós somos convocados. E nós, como cristãos, nós precisamos ter este senso de que nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados a Deus.
É por isso que Jesus Cristo, as 7 igrejas deste livro, ele se aplica ao chamado, à oportunidade. A oportunidade, irmãos, é algo que acontece na nossa vida e que muitas das vezes nós deixamos a oportunidade passar. Quantas pessoas você não pregou o evangelho e ela deixou a oportunidade de aceitar Jesus? Quantas oportunidades, e aí falando da nossa vida que não está desassociado disso, quantas oportunidades de bons negócios você deixou passar? A oportunidade, ela passa e não volta mais. É uma mensagem que eu já preguei em uma outra oportunidade aqui sobre o tempo. O tempo é algo precioso. Nós não conseguimos adiantar, mas também não conseguimos voltar atrás. E Jesus Cristo chama a igreja de Éfeso ao arrependimento. Ele diz assim: volta à prática das primeiras obras. Será que em meio ao que nós estamos vivendo, isso que a igreja de Cristo está enfrentando nesses últimos dias, nesses últimos meses, por causa desta enfermidade, será que Ele não está nos convocando a voltar à prática do primeiro amor, a amar mais a sua palavra, a amar mais as pessoas, a ter mais comunhão uns com os outros? Porque para a igreja de Éfeso, Jesus disse assim: volte à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Jesus está dando a oportunidade de arrependimento. A igreja de Esmirna, diante do martírio, ela é exortada a manter-se fiel. Veja o texto aí comigo, se você estiver com a Bíblia aberta. No capítulo 2, versículo 10, diz assim o texto: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-lo. Vocês sofrerão perseguição durante alguns 10 dias. Se fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. A igreja estava enfrentando o martírio, mas ele disse: aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até a morte, eu vou dar a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, ela estava dividida entre o engano e a verdade, misturada com o mundo e com Jesus Cristo. E ele disse assim no versículo 16: portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A palavra de Cristo é a espada afiada que sai da tua boca, que sai da boca dele. A igreja de Tiatira, que abria as portas a uma desenfreada profetisa, Jesus chama ao arrependimento, mas caso eles recusassem, eles enviariam o juízo. Chama os crentes fiéis a permanecer fiel. Uma garantia que nós temos é de que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas nós precisamos permanecer fiel até o fim. A igreja de Sardes recebe um alerta de Cristo, que suas obras são íntegras diante de Deus. Jesus alerta para o ensino que a igreja recebeu, para que ela se arrependa. Caso não se arrependesse, viria juízo. Filadélfia é exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus Cristo já te deu a coroa da salvação. Ele te salvou. Ele te justificou, porque a salvação ela acontece de 3 maneiras: na justificação, na santificação e na glorificação. Quando você aceitou Jesus, você foi justificado. Você está caminhando na santificação
até chegar à glorificação, e na glorificação você receberá a coroa da vida. A igreja de Laodiceia é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo. Arrepender-se, pois a disciplina de Deus é ato de amor. Então, o convite para nós nesta noite é o arrependimento, porque senão Deus virá contra nós em amor nos disciplinar. Mas Jesus, irmãos, anda no meio da sua igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. És tu um vencedor? A tua família tem vencido? E esta promessa, irmãos, de vencedor se aplica isso se aplica que nem todos os membros da igreja visível são membros da igreja invisível. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Você enxerga uma comunidade de crentes, mas Jesus Cristo tem a sua igreja, onde ele separa o joio do trigo. Nem todos os membros de uma igreja local são membros do corpo de Cristo. Talvez eles estarem somente passando uma temporada, passando um tempo, convive com os irmãos, convive com a igreja. Alguém diz assim, tem cara de crente, mas não é crente. Tem cara de salvo, mas não é salvo. Somente Jesus conhece os seus. Nem todos os membros da igreja são vencedores, mas todos os membros do corpo de Cristo são vencedores. Você faz parte do corpo de Cristo? Uma pergunta para você nesta oportunidade: você tem garantia da tua salvação? As promessas aos vencedores tratam das bênçãos que a igreja tem buscado, que a igreja tem necessitado. Você tem garantia da tua salvação? A igreja de Éfeso, irmãos, o vencedor Jesus diz assim, que você se alimenta da árvore da vida, isto é, ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Se alimente da árvore da vida. A vida eterna é comunhão com Deus, porque Deus é amor. A igreja de Éfeso, os cristãos da igreja de Éfeso, aqui de Atos ou de Apocalipse capítulo 2, eles tinham abandonado o primeiro amor, mas os vencedores iriam morar e vão morar no céu, ambiente de amor, pois é ter comunhão eterna com Deus. Então, se você é um vencedor e você recebe para você nesta noite esta palavra, você deve e terá comunhão com o Senhor. A promessa de Cristo para os crentes vencedores da igreja de Esmirna é: de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, daqueles que farão parte da segunda ressurreição. Em outra oportunidade, a gente pode estar pregando aqui sobre as duas ressurreições. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele vai ressuscitar aqueles que dormiram nele. Aqueles que estiverem vivos, crendo nele, serão transformados. Os que morreram sem Cristo permanecerão mortos. Os vivos sem Cristo serão mortos pelo sopro da sua boca. E passará-se o milênio nos céus, onde, depois do milênio, ele ressuscitará os ímpios para a destruição eterna. Aí Jesus Cristo diz: ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Os imperadores romanos, os despostas, o anticristo pode até matar os crentes, mas eles jamais sofrerão a morte eterna. Porque para o cristão, a morte é o sono do justo. A igreja de Pérgamo receberá uma pedrinha branca com um novo nome. Para esta igreja que naquele contexto misturava-se com o mundo,
O vencedor vai receber a absolvição do juízo e da condenação do mundo. Ou seja, ele vai estar livre da condenação do mundo. A igreja de Tiatira, parece a igreja que era seduzida pelo engano de uma profetisa, recebe a promessa de autoridade sobre as nações, de não possuir mais os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da manhã. A igreja de Sardes, para uma igreja que vive de aparência, que parecia estar morta, vai receber a promessa dos nomes escritos no livro da vida. Quer tu ter o nome escrito no livro da vida? Aceita Jesus como teu Salvador, confessa Ele diante do Pai e peça perdão pelos teus pecados, que senão o juízo de Deus virá. A igreja de Filadélfia, para esta igreja fraca, mas fiel, o vencedor recebe a promessa de ser coluna no santuário de Deus. Está lá no versículo 12, do capítulo 3. A coluna é ela que sustenta. Eles podem até ser fracos diante dos homens, mas são fortes diante de Deus. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja que se considerava rica, a igreja que se considerava autossuficiente, talvez você esteja, ou nós estamos, melhor dizendo, a frase é assim, nós estamos vivendo em uma sociedade onde as pessoas enxergam a igreja como no seu esplendor dos seus templos, na riqueza dos seus membros, na condição financeira desta igreja. Mas talvez pela beleza suntuosa das suas construções, mas talvez está sendo considerada autossuficiente. E talvez Jesus olhe para esta igreja e vai chamar ela de pobre e miserável. Porque a igreja é vencedora, aquela que proclama Jesus Cristo, aquela que prega contra o pecado, aquela que condena o pecado de conforme a Bíblia Sagrada e chama o pecador ao arrependimento. Para esta igreja, Jesus diz, o vencedor desta igreja vai receber a promessa de sentar-se com Cristo no seu trono. Então, meu amado irmão e irmã, depois de nós termos feito esta explanação toda, de termos falado desses pontos destas 7 igrejas, você é um crente, Jesus Cristo está te sustentando, está te guardando e está te protegendo, está livrando você. E para todas estas, e para você e para mim, Ele está dizendo assim, ó, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo, ouça o que a Bíblia está dizendo, ouça a mensagem da palavra de Deus. Abre a tua mente, deixa o Espírito Santo te iluminar. Deixa o Senhor Jesus ser o Senhor da tua vida. Deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele fazer de você uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo homem. Deleita-se em Deus. Corra do pecado para Deus. Nestas circunstâncias, a trombeta da palavra de Deus, do Evangelho, das boas novas de salvação, está sendo anunciado todos os dias. E você tem o privilégio, você tem a oportunidade de ter uma Bíblia na sua casa. Abra ela e deixa o Espírito Santo falar com você. E porque ele diz assim para nós, bem-aventurado, você é feliz, você é bem-aventurado, não apenas lendo e ouvindo, mas também obedecendo aos mandamentos de Jesus Cristo, aos mandamentos da sua palavra. Ele diz assim, ó, a bem-aventurança não é apenas ler e ouvir, mas também obedecer às profecias deste livro. Foi para isso que João, quando deportado na ilha de Patmos,
onde o imperador Domiciano, ali no final do primeiro século, entendia que lançando João na ilha de Pátimo, ele não teria mais contato com a igreja que estava no continente da Ásia Menor, mas ali ele teve um encontro extraordinário e sobrenatural com o Senhor. Dali, da ilha de Pátimo, quando ele foi liberto, a mensagem estava revelada. E a mensagem para João era: escreva estas coisas, aquilo que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Então, o que nós, como igreja, estamos enfrentando nesses dias, coisas terríveis ainda acontecerão. Quando você olha lá no sermão profético do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, capítulo 25, você vai ver Jesus Cristo preparando os seus discípulos, preparando a sua igreja, nos preparando para enfrentarmos os acontecimentos do fim. E aí ele diz lá: é o princípio das dores. Então, peste, terremotos, maremotos, seca, muita seca num lugar, chuva em excesso de chuva em outros, pessoas morrendo por causa da seca, pessoas morrendo por causa da fome, por causa da chuva, pessoas morrendo por causa da enfermidade, por causa de peste, de terremotos. Tudo isso faz parte do cumprimento da palavra de Deus. E aí Jesus Cristo nos convida e ele está dizendo para nós: eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí Paulo, na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta, onde ele prega sobre a volta de Cristo, ele diz lá para nós que ao ressoar da última trombeta, a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Porque Cristo, irmãos, como foi o tema da nossa mensagem de hoje, ele é aquele que anda no meio da sua igreja. Ele te conhece. Ele está no meio da sua igreja. A igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus Cristo. Então, eu quero neste momento orar com você e por você. Quero pedir para o Senhor aplicar esta palavra na nossa vida, porque nós já iniciamos uma semana, temos a nossa semana de trabalho, de atividade, e nós cremos que o Senhor nos protegerá nesta semana mais uma vez. O Senhor está conosco, Ele continua conosco. Por isso nós podemos dizer a mesma palavra que está lá no livro do profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Amado Deus e soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, eu glorifico e exalto o Teu nome, Senhor, pelo dom da salvação que o Senhor tem promovido a cada um de nós. Tem nos salvado, tem nos redimido, tem nos feito um novo homem, tem nos feito uma nova pessoa. E nesta oportunidade, Senhor, o texto da Tua palavra que nós usamos nesta noite nos diz que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, anda no meio da igreja. O Senhor conhece cada um de nós de forma toda especial. Se nós dizemos que temos informações de diversas pessoas, nós temos só informações, mas o Senhor conhece. Porque a Bíblia diz, a Tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos pensamentos, sonda os nossos corações. E o Senhor sabe qual é a intenção de cada um. Se é uma intenção para o bem, se é uma intenção para o mal, se maquinamos o bem, se maquinamos para fazer o mal, o Senhor conhece. E eu te peço, meu Deus, nesta oportunidade, que o Senhor nos ajude a vencer todas as tentações, a vencer a nossa fraqueza, que o Senhor nos ajude a vencer a nossa falta de fé, e muitas das vezes também porque somos humanos, limitados. Mas eu peço, Senhor, aplique esta palavra na vida dos nossos irmãos,
que eles que nos assistiram, que estão nos assistindo, tenha a tua bênção, Senhor. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Oramos também, meu Deus, pelos nossos irmãos da Igreja Adventista da Promessa no Jardim ABC. Cada família, meu Pai, seja abençoado por Ti, Senhor. Sustenta os Teus filhos e filhas. Cerca, meu Deus, com os Teus cuidados a vida deles. Aqueles que estão enfermos, manifeste o poder da cura em nome de Jesus. Abra as portas também, meu Deus, de trabalho, de emprego, para que o meu irmão e a minha irmã tenham o sustento da sua família, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus pela vida deles, por todos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciãos, de toda a liderança da igreja, dos ordenados, dos presbíteros, dos diáconos, das diaconisas, que todos eles tenham a tua bênção, meu Pai. Nos ajude, ó Senhor. Ajuda eles, ó Pai. Nos dê entendimento, compreensão e sabedoria da tua santa palavra. Eu oro em nome de Jesus, na certeza, Senhor, de que a tua mão está voltada para nós, de que os teus olhos estão voltados para nós, de que o teu ouvido está voltado para nós, e de que a tua palavra tem nos falado e continuará nos falando em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão e irmã. Tenha uma semana abençoada por Deus. Você, a tua família, teu lar, teu trabalho prospere, o teu emprego seja abençoado, a tua empresa prospere em nome de Jesus. Nós encerramos orando com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todo sempre. Amém. Obrigado a todos. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.